Fala pessoal, beleza? Vou resolver alguns exercíciozinhos da lista aqui de composição de movimentos. Então o exercício 3, ele é um exercício que pede várias alternativas. Ele fala assim, você tem que o rio tem uma correnteza aqui de 3 km por hora, o barco está a 4 km por hora em relação ao rio, significa que é 4 mesmo aqui, e ele está subindo o rio que tem 800 metros de largura perpendicular ao rio. Então é isso que ele está querendo falar a situação. Então a primeira coisa ele pergunta, qual que é o tempo de travessia? Então, olha, o tempo que você pode pegar, já que você tem uma distância na vertical, você pode usar a velocidade que está na vertical. Então, você aplica aqui o Deus vê tudo. Deus vê tudo é a única fórmula que a gente vai ter que aplicar, sempre aqui. E pega a distância que você percorreu é 800 metros. Como aqui eu estou mexendo com 4 km por hora, 4 km é um número feio para você transformar em metros por segundo, que tem que dividir por 3,6, transforma 800 metros em quilômetros. Então, fica 0,8 km é igual a 4 vezes t. Então joga para lá, t vai dar aqui 0,2 horas. Deixa em horas mesmo, não tem problema não. Ele não especificou em qual unidade ele queria. Então são 0,2 horas para completar essa distância ali. Aí a letra B ele pergunta, ele fala assim, qual que é a distância entre a linha de chegada e o ponto que está exatamente onde que ele estava? Então olha, ele vai chegar em C. A gente sabe que ele chega em C por causa da correnteza, que ele vai ter que fazer isso aqui, que à medida que ele subir, ele é jogado para a direita ali. Então ele é chegado em C ali. Então ele pergunta qual que é a distância do ponto de chegada ao ponto que estava exatamente à frente dele. Como ele estava aqui, exatamente à frente dele, aqui era o ponto B do outro lado do rio. Então ele te pergunta essa distância aqui. Bom, essa distância é a distância na horizontal. Se é a distância na horizontal, você pode usar a velocidade da horizontal. Então vem com Deus vê tudo aqui. Você quer a distância na horizontal, que eu não sei. A velocidade na horizontal é 3 km por hora. E o tempo? O tempo é o mesmo que é o da vertical. O tempo é de 0,2. O tempo é sempre o mesmo em todos. Então a distância aqui é de 0,6 km, 600 metros. Beleza. Aí ele te pergunta que não sei qual realmente foi a distância efetiva. Ou realmente qual que é a distância que você percorreu no total. Ou você pode pensar qual foi o seu deslocamento, que foi daqui até aqui, que aí seria o da diagonal. Para fazer o da diagonal, essa distância você pode pensar, bom, eu preciso de uma velocidade que esteja diagonal. Eu não tenho essa velocidade, posso achar ela fazendo a resultante. Ou então você pode pensar assim também. Você já tem aqui, da distância que aqui é 800 metros. Você já tem aqui da horizontal que é 600 metros, que é a mesma distância lá. Então só falta achar a vertical. Só falta achar a diagonal. E essa diagonal pode funcionar então como hipotenusa, e ela funciona como hipotenusa dessa distância aqui desse triângulo. Então é só fazer Pitágoras aqui. Se você é um cara... Não, vamos fazer Pitágoras. Fica x ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Aí você vai fazer isso tudo aí, mexe com a matemática bonita, o x aqui vai dar 1000. 1000 metros. Então aqui dá 1000, que é o que ele pergunta lá. 1000 metros seria 1 km, né? 1 km. Aí na letra D pergunta, qual vai ser a velocidade do barco, qual vai ser a velocidade resultante para que eu, em vez de chegar no ponto C aqui, eu consiga chegar bem à frente de mim. Então o que acontece? Para eu conseguir chegar aqui, eu preciso enfrentar a correnteza. Minha correnteza joga para cá 3. E eu estava só indo para cima com 4. Eu não posso ir para cima. Eu tenho que jogar o bico do meu barco um pouquinho mais para cá, porque eu tenho que enfrentar a correnteza. Eu tenho que fazer isso aqui, meio que apontar para cá para conseguir vencer a correnteza. Então, toda vez que a correnteza vier, eu estou enfrentando ela. Como a gente está se enfrentando, a gente está se anulando. A componente da horizontal aqui, desse aqui, essa componente no x, ela tem que se anular com a componente com o barco, se anular com o rio. Então, para ela se anular, ela tem que ter o mesmo valor no sentido contrário. Aqui tem que ser 3. E aqui você vinha com 4, para poder chegar ao mesmo tempo. Então, é como se você tivesse assim, 4 para cima. E para anular o barco, anular a correnteza, você precisa de ter 3 para lá. Isso, então, vai nascer aqui. Vai nascer essa resultante aqui, que é o que você precisa, que é o valor que ele pede. Então, aqui não está no melhor desenho, que essa figura que a gente tem que formar tem que ser um triângulo. Então, a gente vai pensar assim, olha, cabeça na bunda. Cabeça na bunda aqui. E a resultante vem para cá, apontado para lá. Então, aqui é 3, 4. Se você fizer Pitágoras, aqui você vai encontrar 5, porque aquele triângulo 3, 4 e 5. Então, a sua resultante tem que ser 5, o seu vetor
tem que ser apontado desse jeito assim, nesse sentido, tem que ser na diagonal assim, e o valor dele tem que ser 5 para você conseguir caminhar retinho, sem com que a correnteza te avacalhe. Sacou? Vamos para mais um. Vamos lá, um outro exercício aqui, a questão 7, uma questão até legal. Fala assim, eu tenho uma correnteza que tem uma velocidade de 6 por hora. A largura desse rio é de 4 km. E ele fala que o tempo de travessia desse rio foi de 30 minutos. Então ele está perguntando qual que é a velocidade do barco em relação à correnteza, ou qual que é a velocidade do barco em relação às águas. E que, em outras palavras, é qual que é a velocidade vertical desse barco aqui. Aqui, olha, eu te dou até a velocidade da correnteza do rio, mas nem preciso. Por quê? Se eu te dei a distância aqui que está na vertical, é só usar a velocidade que está na vertical também. Como eu já te dei o tempo, morreu. Então fica assim, ó, Deus vê tudo aqui, aplica. Distância na vertical, 4 km. 4 km. Velocidade é o que eu quero achar. E o tempo, 30 minutos. Coloca esses minutos em horas, fica meio aqui, né? Aliás, vou até deixar desse jeito assim, meio, que é 1 sobre 2. Então pega esse 2 e joga para lá. A velocidade então vai ser de 8 por hora. Acabou. Então parece que são difíceis, parece que mais complicados, mas é só pegar. Estou mexendo com vertical, então preciso de velocidade vertical. O tempo é o mesmo. Estou mexendo com horizontal, então preciso de distância horizontal. O tempo é o mesmo. Estou mexendo com diagonal, então preciso de velocidade na diagonal. O tempo é o mesmo. Então sempre vai ficar essas coisas. E no máximo ter que juntar um vetor com o outro para achar um vetor resultante, que aí vai aparecer lá um triângulo retângulo. Que aplica Pitágoras e acabou. Então beleza? Esses dois exercíciozinhos só para ficar mais tranquilo, não teve muitos exercícios na lista disso. Mas fica de boa e termina a listinha para mim.